Pessoal, um caso particular de colisões que é útil para a gente discutir aqui nesse capítulo são as chamadas colisões elásticas. Tá? Colisões elásticas, por definição, são colisões onde existe conservação da energia cinética do sistema, antes e depois da colisão. Tá? Então, nesse tipo de colisão, a gente vai ter as duas conservações, os dois princípios de conservação que a gente estudou até agora no curso. Né? Primeiro, é a conservação da quantidade de movimento, que sempre acontece, né, nas colisões, mas além disso, nesse caso, a gente vai ter a conservação da energia cinética total das partículas antes e depois da colisão. Tá? Então não vai haver, nessas colisões, nesse caso particular que a gente vai discutir agora, não vai haver dissipação de energia devido, por exemplo, a deformações entre os dois corpos em contato, ou não vai haver perda de energia devido, por exemplo, à emissão de ondas sonoras ou de energia térmica, enfim. Porque o que acontece? Né? Em colisões, na maioria dos casos, a gente tem dissipação de energia. Né? Quando um corpo colide com o outro, você tem deformações das superfícies, né? Você tem aquecimento das duas superfícies em contato, você tem emissão de ondas sonoras, tudo isso leva a uma perda de energia. Né? Parte da energia cinética do sistema inicial é dissipado em outras formas de energia. Né? Mas no caso particular de colisões elásticas, a gente vai considerar que essa perda de energia ela é desprezível. Né? Então a gente vai conservar tanto a quantidade de movimento, que sempre vai acontecer em qualquer tipo de colisão, e além disso, nesse caso particular, nós vamos conservar a energia cinética também, antes e depois da colisão. Tá legal? Então, só resumindo, conservação da quantidade de movimento acontece sempre, em qualquer colisão, seja colisão elástica, seja colisão não elástica. Tá? Então, conservação de quantidade de movimento é geral. Em alguns casos muito particulares, você tem, além da conservação do momento, você vai ter a conservação da energia cinética. Tá? E é esse caso particular que a gente vai estudar aqui agora. Tá? Então, nós vamos fazer o tratamento geral desse tipo de colisão. Tá? Nós vamos chegar em algumas fórmulas que vão relacionar para a gente as velocidades finais de dois corpos em relação às velocidades iniciais. Então, a gente vai calcular as velocidades finais a partir das velocidades iniciais, tá? De dois corpos que vão colidir elasticamente. Então, vamos fazer o caso geral aqui. Ó. Então, você tem duas esferas, A e B, tá? Inicialmente, digamos que as duas estavam em movimento, tá? Então, a velocidade inicial do corpo A é essa aqui, a velocidade final do corpo B é essa aqui, né? Aí o corpo A está caminhando na direção do corpo B e aí os dois vão colidir, tá? Depois da colisão, o corpo B continua o movimento dele para lá e o corpo A continua com a velocidade dele para lá, né? Pode acontecer também, dependendo das massas e dos valores de velocidade, pode acontecer da partícula A, por exemplo, ela bate no corpo B e volta. E o corpo B continua o movimento dele para lá. Pode acontecer também, né? Então, isso vai depender das condições do problema. Então, não tem como eu afirmar logo de cara qual situação que vai acontecer. Se no final, depois da colisão, os dois vão estar andando para a direita, ou o corpo B vai estar andando para a direita e o A vai recuar, por exemplo. Nós vamos fazer o caso geral e aí, quando a gente for fazer algum exemplo, né, os dados do programa vão me indicar qual é a situação final que eu vou ter. Né? Primeiro eu tenho que fazer uma abordagem geral, escrever as fórmulas gerais. Né? E aí o que vai acontecer exatamente vai depender dos valores específicos de cada exercício. Tá? Então, inicialmente eu tenho essa situação antes da colisão e depois da colisão eu tenho essa outra situação aqui. Tá? Vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento para esse tipo de colisão unidimensional. Tá? Esse é o caso que a gente está tratando. Eu vou tratar do movimento apenas ao longo do eixo X. Tá? Então, antes da colisão, as duas partículas estão caminhando aqui ao longo do eixo X. Qual que é a quantidade de movimento do sistema? Massa da partícula A, massa do corpo A, vezes a velocidade inicial do corpo A. Né? Mais massa do corpo B, velocidade inicial do corpo B. Depois da colisão, eu vou ter as duas partículas andando para lá, né? Então eu vou ter massa do A, velocidade final do corpo A, mais a massa do B, velocidade final do corpo B. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois do sistema. Tá? Num caso, por exemplo, né, igual eu falei, se acontecer da partícula A bater na B e voltar, esse camarada aqui vai ser negativo. Né? Mas na expressão geral, a gente está escrevendo a fórmula geral,
não tem como a gente saber a princípio o que vai acontecer, né? Então vamos deixar indicado, tá? Vamos supor que o corpo A vai continuar caminhando para a direita, tá? E vamos fazer o nosso raciocínio consistente com essa hipótese, tá? Então eu tenho essa equação aqui da conservação da quantidade de movimento. Aí vamos só reescrever de uma forma mais conveniente, tá? Vamos agrupar os termos que envolvem MA, que é a massa do corpo A. Então a massa do corpo A eu vou colocar aqui em evidência. Aí esse camarada aqui eu vou passar para o lado esquerdo subtraindo. Então vai ficar MA vezes velocidade inicial do corpo A menos a velocidade final do corpo A. E a mesma coisa para o corpo B. Vou isolar ele aqui, ó, MB. Então eu vou ter do lado direito V final do corpo B. E esse camarada aqui eu vou passar para cá subtraindo. Né? Então menos VIB. Tá? Então vamos deixar essa equação aqui guardada. É a nossa equação 1, que veio da conservação da quantidade de movimento ao longo do eixo X, nessa colisão unidimensional. Tá? Agora vamos escrever a equação da conservação de energia cinética. Nesse caso, eu estou assumindo que a energia cinética se conserva. Nem sempre isso vai acontecer, mas nesse caso específico aqui vai. Tá? Então, como é que fica a energia cinética antes da colisão? Meio de MA, VIA ao quadrado, mais energia cinética do corpo B. Meio de MB, V inicial do corpo B ao quadrado. Tá? Depois da colisão, né, como eu tenho conservação, eu vou ter meio de MA, V final do corpo A ao quadrado, mais meio de MB, V final do corpo B ao quadrado. Tá? Então, essa é a equação que veio da conservação da energia cinética para esse caso particular de colisão elástica. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui da equação 1, vamos isolar os termos, né, MA, MB, e colocar em evidência. Tá? Então, vai ficar aqui. Aí, primeira coisa, antes disso, né, eu posso multiplicar a equação toda por 2, para assumir com esse fator de meio, que é comum, né, para todo mundo. Então, vai cortar esse cara aqui com esse e com esse. Né? Então, agrupando os termos, eu vou ter esse cara aqui e esse aqui eu vou passar para o lado esquerdo subtraindo. Então, eu vou ter MA, VIA ao quadrado, menos, que eu vou pegar esse cara e passar para cá subtraindo, né? Menos V final do corpo A ao quadrado. Do lado direito, como é que fica? A massa do B vezes V final do corpo B ao quadrado, positivo, já está lá. E esse sujeito aqui eu vou passar para lá subtraindo. Então vai ficar menos VIB ao quadrado. Tá? Aí, gente, olha só. Dá uma olhada nessa equação, no lado esquerdo dela, no lado esquerdo dessa. Dá uma olhada no lado direito dessa e no lado direito dessa. Eu vou conseguir juntar as duas equações. O meu objetivo é achar a velocidade final do corpo A e a velocidade final do corpo B em termos das velocidades iniciais. Eu quero achar esses dois caras aqui, ó, em função das velocidades iniciais. Tá? Essa é a minha ideia. Aí, gente, olha só. Dá uma sacada nesses dois termos aqui. Ó. Você tem V inicial ao quadrado menos V final ao quadrado. V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado. Aqui é o corpo A e lá o corpo B. Esses dois parênteses aqui, ó, eles têm uma forma bem conhecida, né? Quando você tem uma diferença de quadrados, né? Você tem uma coisa do tipo A ao quadrado menos B ao quadrado, aquela diferença de quadrado você pode quebrar num produto de A mais B e A menos B. Né? Se você pegar esse produto notável aqui, aplicar a propriedade distributiva e fazer a conta, você vai ver que esse cara é igual a esse. Então aqui é justamente o que eu tenho, ó, uma diferença de quadrados e uma diferença de quadrados. Então eu posso dizer o seguinte, esse parêntese aqui, ó, esse cara, ele é a mesma coisa que V inicial A mais V final do corpo A, que multiplica V inicial do corpo A menos o V final do corpo A. Tá? Diferença de quadrados é igual a esse produto aqui. Ó, né? Isso aqui é A quadrado menos B quadrado, é A mais B que multiplica A menos B. Né? E a mesma coisa para esse parênteses aqui. Ó. Isso aqui eu posso quebrar num produto notável, que é V final do corpo B mais V inicial do corpo B, que multiplica V final do B menos V inicial do B. Né? E cada um desses termos multiplicado pela sua massa respectiva. Né?
Aí o que acontece, gente? Olha só, eu posso pegar essa equação aqui, ó, e dividir por essa. Porque olha só, aqui não apareceu VIA mais VFA, olha aqui, ó, aliás, aqui não apareceu VIA menos VFA, e a mesma coisa aqui, ó. Então, quando eu pegar esse termo e dividir por esse, vai sobreviver esse termo aqui, né? E a mesma coisa do lado direito, ó. Quando eu pegar esse produto notável e dividir pelo lado direito aqui da equação, vai cortar esse termo e vai sobrar só esse, multiplicado pela massa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa equação aqui de cima por essa equação aqui de baixo, tá? Então, fazendo isso, eu tenho o seguinte, deixa eu dar uma separada aqui no quadro. Então, eu vou dividir essa equação aqui por essa. Então, isso implica o seguinte, ó, eu vou ter que esse cara aqui, ó, o lado esquerdo desse, dividido pelo lado esquerdo desse. Ó, eu vou ter MA vai cortar com MA. Esse produto notável aqui, ó, essa soma multiplicado por essa diferença, quando eu dividir por esse aqui, ó, vai sobrar quem? Vai sobrar a soma. Eu vou ter que VIA mais o V final do corpo A. Beleza? Vamos de novo. Estou pegando o lado esquerdo dessa equação e dividindo pelo lado esquerdo dessa. As massas vão cortar. Esse cara eu quebrei num produto notável. Esse sujeito vai cortar com esse e vai sobrar a soma. Né? Aí do lado direito, o lado direito dessa equação aqui, eu vou dividir pelo lado direito dessa aqui. Ó. A massa MD vai cortar, vai sobrar aqui. Ó. Esse produto notável, essa diferença vai cancelar com essa. E vai sobrar quem? A soma. V final do B mais V inicial do corpo B. Tá? Ou também, eu posso escrever assim, ó. V inicial do corpo A menos o V inicial do corpo B. Isso é igual a V final do corpo B menos o V final do corpo A. Vou deixar essa equação aqui guardada também. E essa aqui vai ser a minha equação 2. Essa equação 2 tem uma interpretação física para ela, pessoal, bem interessante, que olha só. O que é VIA menos VIB? Digamos que o VIA, a diferença entre essas velocidades aqui, ó, essa diferença não é justamente a velocidade de aproximação das duas partículas? Olha só, digamos que esse cara aqui seja 10 metros por segundo. E então, digamos que esse cara aqui é 10. E esse cara aqui é 5. Então, o que é o VIA menos VIB? Essa velocidade... gente, desculpa, agora que eu estou vendo, o tempo todo aqui eu estou fazendo a conta... Aqui não é V final B, aqui é V inicial do corpo B, tá? Então, aqui as equações estão certas, né? Só que o desenho está errado, é V inicial do corpo B, tá? Então, digamos que esse aqui é 10, esse aqui é 5. Então, o que é justamente 10 menos 5? 10 menos 5 é a velocidade com que os dois estão se aproximando, né? Para haver a colisão, é claro que a velocidade inicial do corpo A tem que ser maior que a do B, né? Para o A poder se aproximar do B e os dois colidirem. Tá? E o que é aquela diferença ali? Ó? V final do B menos V final do corpo A. Digamos que esse camarada aqui, ó, vale 15 e esse aqui vale 10. Então a velocidade 15 menos 10 vai dar 5. É a velocidade com que o corpo B está se afastando do corpo A. Né? Então o que essa equação aqui está dizendo é que a velocidade relativa entre as partículas antes da colisão é igual à velocidade relativa depois da colisão, né? Para o caso de colisões elásticas. Tá? Então, resultado particular para colisões elásticas. Tá? Então, aqui é o seguinte, gente, tem vários jeitos agora de eu fazer o tratamento, né? E achar o V final do corpo B e o V final do corpo A em termos do V inicial do corpo A e do V inicial do corpo B, ou seja, as velocidades finais em termos das velocidades iniciais. Tá? Eu não vou fazer toda a matemática aqui, porque é meio cansativo, eu vou indicar como que faz,
e aí como exercício vocês fazem a contabilidade completa. Eu vou indicar como que é feito o cálculo e já vou escrever as fórmulas finais para o VFB e para o VFA. Tá legal? Então, uma maneira de fazer é o seguinte, eu posso isolar o V final do corpo B aqui na equação 2 e substituir na equação 1. E eu vou achar uma fórmula para o V final do corpo B. Depois que eu achar essa fórmula, eu posso voltar ou aqui para achar o V final do corpo A. Né? Então, por exemplo, né, deixa eu separar isso aqui também, para a gente não se perder. Então, na equação 2, eu tenho o seguinte, que o V final do corpo B é igual, V final do corpo B é V inicial do corpo A menos V inicial do corpo B, só estou isolando o VFB aqui, ó, mais VFA. Isso aqui, essa equação, eu vou substituir na 1. Então, eu vou substituindo em 1. Essa expressão aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, ó, MA que multiplica VIA menos VFA isso é igual à massa do B que multiplica V final do corpo B menos V inicial do corpo B. O V final do corpo B é essa coisa toda aqui, ó. Então vai ser VIA menos VIB mais VFA. Isso tudo aqui é a velocidade final do corpo B. Essa velocidade final, aquela expressão toda, menos o VIB. Então, isso tudo menos VIB. Como eu já tenho um menos VIB aqui, ó, vai aparecer um 2 aqui. Ó. Então, menos 2. Aí, olha só, agora eu tenho uma equação que envolve V final A aqui, V final A, e as outras coisas são coisas que eu conheço. O V inicial do corpo A e o V inicial do corpo B. Essa equação vai me permitir achar uma fórmula para o V final do corpo A. Tá? Então, agora é só uma questão de isolar. Né? Vamos pegar esse termo aqui, ó, esse termo aqui, e agrupar os dois. Tá? Então, já vou colocar o VFA aqui em evidência, aqui do lado esquerdo, e aí eu vou ter o seguinte. Do lado esquerdo, ó, V final A, aqui eu tenho esse vezes esse, é menos MA. Então, menos MA. Esse sujeito aqui, ó, MB vezes cara, eu vou passar para o lado esquerdo subtraindo. Então, vai aparecer aqui um menos MB. Isso é igual, né? Aí, agora vamos fazer o seguinte. O que vai sobrar do lado de cá? Do lado direito. Então, já trabalhei esses dois termos. Vamos pegar os outros agora e passar para o lado direito, né? Então, do lado direito eu vou ter esse cara vezes esse, vai dar menos 2MB, VIB. Então, menos 2MB, VIB, tá? O outro termo vai ficar mais... Aí, olha só, gente. Então, beleza, já trabalhei esse cara aqui. Agora está faltando a velocidade inicial do corpo A. Né? Então, vai ficar VIA em evidência. Então, vou pegar esse sujeito aqui, colocar em evidência. Então, vai ficar MB. Esse camarada aqui, ó, que é mais MA, quando ele passar para o lado de cá, vai ficar menos MA. Então, pronto, olha só, já vou achar uma expressão para a velocidade final do corpo A em termos das velocidades iniciais, de B e de A. Então, aí eu vou ter o seguinte, que o V final, aqui também para ficar mais ajeitado, olha só, aqui tem sinal de menos aqui com menos, aqui tem o menos, aqui tem o mais.
para a expressão ficar mais ajeitada, a gente pode fazer o seguinte, vamos multiplicar tudo por menos 1. Multiplicar tudo por menos 1. Quando multiplicar por menos 1, esse cara aqui fica mais, esse aqui fica mais, esse aqui fica mais e esse aqui fica menos. Então, eu vou ter que a velocidade final do corpo A vai ser o V final do corpo A é igual. Como é que fica? Menos V e A, que multiplicam, então vai ficar MB menos MA, então vai ficar MB então vai ficar MB menos MA com vezes VIA, MB menos MA, vezes VIA com sinal menos, dividido pela soma MA mais MB. Né? Então, esse é o termo que envolve a velocidade inicial do corpo A. Mais 2MB VIB dividido pela soma das massas, né? Beleza? Aqui também, se eu quiser sumir com esse sinal menos, eu passo ele aqui para dentro, ó. Então vai ficar, esse menos aqui para dentro vai ficar menos MB mais MA, né? Ou seja, MA menos MB, tá? Então aqui vai ficar MA menos MB. Então, de novo, velocidade final do corpo A escrita em termos das massas, né? E das velocidades iniciais do A e do B, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui, ó. V final do corpo A é a diferença das massas sobre a soma, V e A, tá ok? 2MB, V e B sobre a soma das massas, tá? Agora, gente, eu teria que fazer o mesmo procedimento para achar o V final do corpo B. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui, ó? Eu posso pegar esse resultado aqui, ó, e substituir nessa equação, né, que é a equação 2. Posso pegar esse camarada aqui, o V final A, que já está escrita na forma correta, pegar essa expressão toda aqui, substituir aqui para achar o V final do corpo B. Né? Como eu falei com vocês, eu não vou fazer todo o procedimento, né, embora não seja muito complicado, eu só vou indicar como é que faz e já vou escrever a fórmula final para o VFB. Tá? E aí depois a gente faz um exemplo. Tá legal? Então vamos passar para o lado de cá, só lembrando, enfatizando de novo, corrijam aí, né, no início do problema, eu tinha colocado aqui um V final do corpo B, que é o V inicial do corpo B, né? Mas as equações estão corretas, só o desenho está errado. Tá? Então eu vou deixar o desenho aqui, e o que eu vou precisar? Vou precisar desse resultado e vou substituir nessa equação aqui. Ó, tá? Então eu posso apagar essa de cá, não preciso mais dessa. E vou deixar o desenho. Então, deixa o desenho aqui indicado. Que eu vou apagar o tipo aqui também, só para ter mais espaço. Beleza, gente. Então, a ideia é o seguinte, agora substituindo essa expressão na equação 2, por exemplo, né? Ou nessa aqui, né? Porque essa aqui é a mesma, eu só isolei. Essa aqui eu isolei da equação 2, né? Então, eu posso pegar essa expressão aqui e jogar aqui para achar o VFB. Então, eu vou só deixar indicado como é que faz, e aí vocês façam as simplificações, os cálculos direitinho, e vou botar a resposta final, tá? Então, o VFB, isso implica que trabalhando agora com a equação 2, eu vou ter que o V final do corpo B, V final vai ser... Essa equação aqui é a mesma da 2, né? Eu só isolei o VFB. Então vai ficar VIA menos VIB. Então, VIA
VIA menos VIB mais VFA, mais VFA. E o VFA é essa coisa toda, né? MA menos MB sobre a soma, MA mais MB, vezes V inicial do corpo A, mais 2MB sobre a soma das massas, MA mais MB, que multiplica V inicial do corpo B. Então já está no jeito, né? Aqui só tem velocidades iniciais para o corpo A, para o corpo B, o resto são as massas, agora é só uma questão de ajeitar a expressão, tá? Então eu vou deixar para vocês trabalharem, só tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Que é MA mais MB, fazer a continha, alguns termos vão cortar, e aí no fim das contas eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui a velocidade, deixa eu escrever mais embaixo aqui, que a fórmula é grande. Então, no fim das contas, eu vou ter o seguinte, deixa eu passar para cá. Eu vou ter que a velocidade final do corpo B é igual. Só manipulando essa expressão, eu vou ter o seguinte, 2MA. Ah, outra coisa, gente, só detalhe, né? É óbvio que vocês não têm que memorizar essa fórmula aqui, não. Se precisar aplicar um problema, alguma coisa, a gente já vai pegar direto. Ou se for no caso de uma prova, por exemplo, isso aqui vai estar no formulário, alguma coisa assim, né? O que é interessante? O que é importante, na verdade, é essencial, né? Que você saiba montar a equação de conservação da quantidade de movimento, a equação de conservação da energia, né? Então, por exemplo, mostrar que a velocidade relativa antes da colisão é igual à velocidade relativa depois da colisão. Mostrar essa equação aqui, ó. Isso pode ser pedido, né? Agora, a expressão final das velocidades finais do A e do B é matemática pura, né? Então a gente já pode pegar direto a fórmula. O importante é a montagem do problema, tá? Então não tem que memorizar essa coisa toda aqui não, tá? Então o V final do corpo B é 2MA VIA sobre a soma das massas e o outro termo é mais MB menos MA sobre a soma das massas vezes o V inicial do corpo B. Então, essa é a expressão final para a velocidade final do corpo B numa colisão unidimensional elástica, tá? Em termos das velocidades iniciais do corpo A e B. Ok? Então, a gente vai precisar, né, dessa equação aqui e dessa equação. Tá legal? Claro que tem alguns casos particulares, né? Por exemplo, essas são as expressões gerais. Se, por exemplo, o corpo B tivesse inicialmente em repouso, você vê que essas equações ficam bem mais simples, né? Se a velocidade inicial do corpo B fosse nula, então esse termo aqui seria nulo e esse termo aqui seria nulo também, né? Por exemplo, também, se o corpo A for muito mais massivo do que o corpo B, então essas equações aqui vão ter uma forma um pouco mais simplificada, tá? Esses são os resultados gerais. Os casos particulares dependem do exercício, né? Tem um caso particular que eu quero discutir com vocês agora, é um exercício do Heidegger muito interessante, que é o seguinte, aplicando essas duas equações, que é um caso que a gente verifica aí, né, na prática, que é o seguinte, quando o pessoal aí da NASA, né, das agências espaciais, eles querem lançar um satélite artificial a uma velocidade muito elevada, de forma que ele atinja distâncias muito, muito grandes, né? Igual, por exemplo, a sonda Voyager, né? Na verdade são duas, né? A Voyager 1 e a Voyager 2. São dois satélites que foram lançados lá na década de 70 e que hoje eles já estão no limite do sistema solar, né? Eles já estão muito distantes, eu acho que praticamente já nem tem contato mais com a Terra, né? Já não consegue mais transmitir informação para a Terra porque está longe demais.
não consegue alimentar os painéis solares dele, as baterias, né? Porque a intensidade da luz do Sol, que chega lá no final do sistema solar, para além da órbita de Plutão, a intensidade é muito baixa, né? Então aí a bateria descarrega, não tem como os satélites mandarem informações, né? Mas o objetivo das Voyager era justamente atravessar o sistema solar e chegar o mais longe possível, para fotografar os planetas, né? E tirar o máximo possível de informações. Então, como que o pessoal consegue, qual técnica, né, que se utiliza para você conseguir projetar satélites a distâncias muito, muito grandes, né? Ou seja, lançar satélites artificiais a velocidades muito grandes sem a necessidade de combustível, tá? Porque você imagina a quantidade, se o motor ficasse ligado o tempo todo, como é que você ia projetar um satélite até o final do sistema solar? Ficaria impraticável, né? Então tem que ter algum outro recurso para que esses satélites atinjam velocidades elevadas, né? E uma das técnicas, né, que se utiliza é o seguinte, que eu vou discutir agora, usando essas equações. Quando você pega um satélite e faz esse satélite executar uma órbita em torno de um planeta ou em torno da Lua, ao final dessa órbita, o satélite ganha velocidade, e a gente já vai ver o porquê, tá? Então ele adquire velocidade, aí você só orienta o satélite na direção que você quer e ele vai embora por inércia, né? E consegue atingir grandes distâncias. É um efeito que a gente chama de estilingue gravitacional, tá? Vamos discutir esse exemplo aqui, ele é muito simples, é um resultado que a gente vai aplicar, é um exercício, né, onde a gente vai aplicar essas equações, tá? Então, é o seguinte. Então, vou só deixar as fórmulas aqui, né? E a gente vai aplicá-las diretamente. Então, um exemplo, né, muito interessante é o estilingue gravitacional. Ou propulsão gravitacional, né? Estilingue gravitacional. Então a ideia é o seguinte, gente, é isso aqui, ó. Então, essa situação aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Aqui você tem um satélite S, né? Você tem, então, um satélite, né? Um satélite artificial, que está se aproximando de um planeta, ou pode ser a Lua, por exemplo, tá? Está se aproximando com velocidade VI, tá? Esse satélite, ele vai fazer uma meia órbita, né? Na verdade, não é uma órbita completa, ele vai entrar aqui no campo gravitacional, né? Vai interagir com o campo gravitacional desse corpo de massa M grande. Esse satélite tem uma massa Mzinho, tá? Mzinho, M minúsculo, Mzinho. Esse corpo, né, esse planeta, ou a Lua, por exemplo, está se deslocando para a esquerda com a velocidade v grande em relação ao referencial externo, né? Digamos que tem um astronauta lá que está aqui do lado de fora, né, está analisando essa situação. Então, do ponto de vista dele, ele vê o satélite chegando com a velocidade VI, orbitando a Lua, por exemplo, ou um planeta, e indo embora com a velocidade VF, após executar uma semi-órbita, né, completa. E esse planeta, ou esse corpo,
de massa M grande está se deslocando para a esquerda com velocidade v, tá? Então, no início, essa velocidade aqui é v e a velocidade do satélite é vi. Ao final, esse camarada aqui vai ter uma velocidade v final e esse camarada aqui vai ter uma velocidade v final também, tá? E eu quero mostrar que, a partir dessas equações, que após executar uma semi-órbita, né, completa, essa velocidade final do satélite é maior do que a velocidade inicial, tá? E isso que a gente chama de estilingue gravitacional, né? O simples fato desse cara passar por aqui faz com que ele ganhe velocidade, tá? Então, gente, de novo, olha só, por que eu posso usar a ideia de conservação da quantidade de movimento e usar a conservação da energia cinética desse sistema? Primeiro, eu estou desprezando qualquer interação externa, qualquer campo gravitacional de outros planetas ou do Sol, seja lá o que for, tá? Eu estou considerando o meu sistema é apenas o satélite e a Lua, ou esse planeta, esse corpo celeste ali de massa M grande, tá? Então eu só tenho forças internas, porque eu tenho a atração gravitacional. Esse cara atrai o planeta e o planeta atrai o satélite, né? Então eu tenho um par de ação e reação, eu só tenho forças internas, a quantidade de movimento do sistema vai se conservar, tá? Não há uma colisão, igual a gente está vendo nos casos anteriores, né? Porque não existe um contato físico, né? O satélite não vai esbarrar no planeta, né? Eu não quero que isso aconteça, mas mesmo assim eu tenho conservação da quantidade de movimento, porque eu só tenho forças internas, tá? Estou desprezando qualquer interação externa. E outra coisa, quando esse camarada faz uma volta completa, né? Aliás, uma semi-volta completa, né? Uma semi-órbita, saindo dessa posição e chegando aqui nessa posição final, tá? A posição simétrica, né? A posição final e a posição inicial, eu tenho conservação da energia cinética. Porque olha só, esse sistema é conservativo, né? Eu não tenho atrito, porque isso aqui está no espaço, né? Então, se eu não tenho efeitos dissipativos, a soma, né? A variação da energia potencial gravitacional do sistema mais a variação da energia cinética tem que ser zero, né? Isso por quê? Porque energia potencial mais a cinética tem que ser constante, porque esse sistema aqui é conservativo, né? Em qualquer instante da trajetória, a soma U mais K tem que ser constante, né? Ao longo de todo o movimento, desde o início até o final. Agora, olha só, gente, a energia potencial gravitacional, ela só depende da distância que o satélite está em relação ao planeta. Então, tanto na situação inicial quanto na situação final, olha só, essa distância aqui, ó, é igual a essa. Então, a energia potencial no final, a energia potencial gravitacional no final do movimento é igual à energia potencial no início do movimento. Então, se o ΔU tem que ser quanto? Se a energia potencial final é igual à inicial, então o ΔU tem que ser quanto? Esse ΔU tem que ser zero. Significa que o ΔK é igual a zero. Ué, então, isso significa que a energia cinética K final é igual à energia cinética K inicial. Então, eu tenho um sistema onde só existem forças internas, existe conservação da quantidade de movimento, portanto, né? E além disso, existe conservação da energia cinética. É um sistema que conserva a energia cinética total, né? Antes e depois da interação, tá? Então eu vou poder aplicar essas equações aqui, porque essas equações implicam conservação da quantidade de movimento e conservação da energia cinética, antes e depois, tá? Só que aqui era uma colisão, de fato, né? Aqui é uma interação gravitacional, não raciocínio mesmo, tá? Então vamos ver, gente, olha só. Aqui, quais que são as aproximações que a gente vai fazer? A aproximação aqui é o seguinte: eu sei que a massa desse planeta, ou desse corpo celeste aqui, a Lua ou um outro planeta qualquer, essa massa é muito maior do que a massa Mzinho do satélite. Claro, né? A massa de um planeta é muito maior que a massa do satélite, tá? Então eu vou utilizar essas duas equações aqui, ó, para achar a velocidade final do satélite e a velocidade final do planeta, dada aquele limite aí. Tá legal? Então vamos ver. Vamos calcular a velocidade final do satélite. O satélite eu vou chamar de corpo A e o planeta eu vou chamar de corpo B, tá? Então como é que vai ficar as expressões? Como é que vão ficar as expressões? Olha só. Então a velocidade final do corpo A
que é o satélite, né? Então, esse A aqui vai ser o meu satélite e o B é o planeta. Então, vai ser massa do planeta subtraído, desculpa, a massa do satélite subtraído da massa do planeta. Como esse cara aqui é muito maior do que esse, nessa subtração, esse cara aqui, ó, o MA não vai fazer a menor diferença, né? Então, isso aqui eu vou ter menos M grande, tá? Aqui só para não confundir, eu vou chamar esse cara aqui de A, né? Vou chamar esse cara de A e esse cara aqui de B, tá? Então, eu vou ter menos a massa do planeta dividido a soma das massas. Esse cara aqui não vai fazer a menor diferença. Então, nessa soma, quem vai sobreviver é a massa do planeta. Então, menos M grande sobre M grande, aqui vai ser aproximado, né? Que eu vou tomar naquele limite ali, vezes velocidade inicial do satélite, vezes velocidade inicial do satélite. Esse V inicial é um vetor positivo, porque eu vou orientar meu eixo X para a direita. Então, os vetores que apontam para a direita, né, no caso esse cara, vai ser um vetor positivo. Então, esse VI aqui, ó, é o módulo da velocidade que o satélite tinha nessa situação inicial. Quando ele começou a entrar em órbita com aquele planeta, né? Começou a entrar na órbita desse planeta aqui, tá? Mais, né? 2 vezes mb é a massa do planeta sobre, nessa soma aqui, ó, a massa do satélite não vai fazer a menor diferença. Então, vai ficar só a massa do planeta. Vezes velocidade inicial do corpo B, que é a velocidade do planeta. A velocidade do planeta é um vetor que aponta, a velocidade inicial dele, é um vetor que aponta para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse V e B, eu vou colocar como menos o V grandão. O V grandão é o módulo da velocidade do planeta, né? Inicial. E eu coloquei sinalzinho de menos porque esse vetor aponta no sentido negativo do eixo X. Então, como é que fica a velocidade final do corpo A, que é o satélite, né? Então, vai ficar esse cara aqui vai cortar, esse aqui vai cortar, né? Esse aqui também. Então, eu vou ter que a velocidade final do satélite vai ser menos, aqui apareceu menos, aqui apareceu um menos, então vai ficar menos o VI, que é o módulo da velocidade inicial do satélite, né? E aqui vai ficar, aqui o sinalzinho de menos já pus em evidência, 2V mais 2V grandão. Por que apareceu esse sinal menos aqui, ó? Porque a velocidade final do satélite aponta no sentido negativo do eixo X. Então, é uma velocidade negativa. Ok. E olha só, compara o módulo da velocidade final com o módulo da velocidade inicial. Aqui, ó, o módulo da velocidade final é o VI mais 2V. Então, esse termo aqui, ó, é maior do que esse. Ou seja, de fato, né, quando o satélite percorre uma semi-órbita, né, completa, quando ele vai embora, a velocidade final dele é maior do que a velocidade inicial, né? Então, isso implica que o V final do satélite, né, a velocidade final do satélite, é maior do que a velocidade inicial do satélite. Isso é consequência da conservação do momento e conservação da energia cinética, né? Para que haja conservação da quantidade de movimento e da energia cinética, a velocidade final dele tem que ser maior do que a inicial. Então você vê que a velocidade final dele é igualzinha à inicial mais 2V. E 2V, onde V é a velocidade inicial, o módulo, né, da velocidade inicial do planeta, né? E o que acontece com o planeta? Será que a velocidade dele vai se alterar muito depois dessa volta, né? Depois dessa interação aqui, ó? Vamos ver como é que fica agora a velocidade final do planeta depois dessa interação gravitacional, né? Que eu posso apagar. Então, como é que vai ficar levando em conta essa mesma aproximação aqui, ó? A velocidade final do planeta, que é o corpo B, né? Vai ser duas vezes. MA é a massa do satélite, né? Então vai ser o Mzinho
mzinho, vezes velocidade inicial do satélite é o meu VI, que é positivo, né? É o meu VI. Dividido por MA mais MB. Nessa soma aqui, ó, quem vai sobreviver dessa soma? MB, que é a massa do planeta. Tá legal? O MA é desprezível em relação a MB. Mas MB menos MA, nessa subtração, quem vai sobreviver aqui é a massa do planeta, né? Mzão, que ela é muito grande. E nesse somatório aqui, quem vai sobreviver é a massa, quem vai mandar aqui, né? É a massa do planeta também. Massa do planeta vezes velocidade inicial do planeta, que é o meu corpo B aqui, ó. A velocidade inicial do planeta é o que, gente? É menos V. Velocidade inicial do planeta, o módulo é V grandão, né? Só que eu tenho que tacar um sinal de menos. Porque essa velocidade inicial aqui, ó, ela conta no sentido negativo do eixo x. Tá? Só reforçando, né? Essas velocidades que entram aqui nessa fórmula não são os módulos das velocidades. Aqui, esses v's podem ser positivos ou negativos, dependendo da orientação dos corpos. Né? Então você vê que nesse caso, ó, a velocidade inicial do planeta é esse vetor aqui, ó, que é um vetor negativo. Ele aponta no sentido negativo do eixo x. Por isso que apareceu um menos lá. Né? Então, como é que fica essa expressão, gente? Mzinho dividido por Mzão, como esse cara é muito maior do que essa divisão aqui ó, vai dar o quê? Vai dar zero. No limite, né? M grande muito maior